Ok. Olá, pessoal. Bom dia de novo. Bom, agora eu estou aqui Bom em dia. cima da sala de controle do CMS. Nós estamos Ok. aqui em companhia de, pelo que eu já tinha falado antes, em companhia de Camões, do Fernando Aham, Pessoa, os outros dois eu sim. não os conheço. E nós temos aqui também com a gente a Catarina, que bom, introduza todas. Sim, então eu chamo-me Catarina, trabalho para a segurança de CMS e hoje vou estar aqui para vos guiar mais na parte do subterrâneo. Ah, isso é bom, porque se Ok, você trabalha ok. na parte de Nós segurança, aqui normalmente somos, você sabe aonde pode ir, onde pode. Exatamente. nós somos a Escola de Airães aqui do Conceito de Felgueiras, aqui do Sim? Distrito do Porto. Não sei se conhece aqui esta zona. Não. Eu conheço um pouquinho o Sim. Porto, mas não muito. Ah, ok. Ana Catarina, Sim, eu sou de é Matosinhos. daqui. Ah, Ah, de Matosinhos. Matosinhos, Sim, então. mas eu já estou há muito Ok. tempo em França, por isso. Ok, também, ok. Pronto, muito bem. Nós temos aqui alunos do ensino secundário, do 10º ano, 11º e 12º ano, de Uhum, Física e Química, e que ok. estão sempre muito interessados nestas áreas científicas e, portanto, agradecemos a vossa Boa. disponibilidade para nos dar esta palestra em direto do CERN, está bem? Sim, Obrigado. com muito prazer. Então eles vão fazer muitas perguntas. Algumas, Ok, algumas. ok. Bom, aqui nós estamos na Tá sala bom. de controle, então, dessa experiência. Como eu tinha falado antes, eu vou ficar, então, aqui, porque, né, vamos dizer assim, essa aqui não é bem a minha casa, estou só vindo aqui para dar uma visita. Mas a Catarina que vai descer e que vai nos mostrar um pouquinho mais sobre, né, sobre o CMS, ela vai poder ir lá dentro, bom, não sei até onde você Sim, vai. sim. Bom, vou até longe. Consegue chegar lá dentro do detetor? Não sei, já Não, porque fechou. está fechado. Ah, é. E hoje Mas me vamos cá disseram, até. Ok. quando eu cheguei aqui, me disseram que talvez a gente ouça alguns alarmes, porque aqui na sala de controle, o que que acontece? Vai ter um... Sim, então, isso foi mais ontem e hoje, porque estamos a testar o sistema de acesso às cavernas e o LHC, porque quando o LHC está em funcionamento, nós não podemos entrar nem no túnel, nem na caverna onde está o detector. E então eles agora estão a testar, porque a partir do momento em que nós abrimos uma porta, eles param o LHC por completo. Então o que eles estiveram a fazer ontem era testar este sistema de segurança e também com o alarme da Beam Imminent Warning, e isso também vai acontecer amanhã, mas acho que hoje não. A outra moça tinha me comentado que talvez estão fazendo alguns testes, porque uma coisa que é diferente com relação ao Atlas, né? Eles tinham perguntado, feito essa pergunta, Sim? diferenças entre elas. Uma outra coisa que é importante com relação à diferença com relação ao Atlas é o seguinte: o Atlas ele é um detetor cujo campo magnético ele é aberto, né? E o CMS é o contrário, por isso que é chamado de Compact Muon Solenoid. O campo magnético passa por um material ferromagnético, então é um campo magnético mais intenso. Talvez a gente tenha até uma imagem, talvez ele vai mandar para vocês aí a imagem que eu acho que é interessante, que é o seguinte: a gente vê o Atlas e vê o CMS, e vocês veem no Atlas, você consegue ver algumas bobinas, que são as bobinas que eu não consegui mostrar para vocês na caverna, porque ela está fechada, né? Talvez você passe por aqui, assim, isso. Exatamente, ela está passando o mouse aí. Enquanto que no CMS, essas bobinas elas são completamente fechadas e com um material com metal, realmente. O que faz com que o campo magnético seja mais intenso. Eu não sei se a gente tem o símbolo do CMS aí nessas fotos, depois eu acho que era interessante mostrar o símbolo do CMS também. Mas o lance que é interessante, lembra que a gente conversou sobre isso? A gente usa o campo magnético para desviar as partículas de forma que a gente possa medir a carga das partículas. As partículas que rodam para um lado são positivas, que rodam para o outro são negativas. Né? Mas tem uma outra coisa que eu não contei, uma outra parte que eu acho que é interessante de comentar, que é o seguinte: as partículas que estão andando muito rápido, não dá tempo do campo magnético mudar elas, elas vão quase na linha reta. Partículas que estão andando mais devagar vão entortar mais. Então, por isso que o CMS tem um campo magnético bem forte, inclusive, acho que é o dobro, pelo menos, do Atlas, a intenção é justamente conseguir medir com ainda maior precisão esses desvios e, dessa forma, medir com ainda maior precisão a velocidade. Né? No final, é o momento, né, dessas partículas. Não sei se é o momento ou a impulsão que se fala em Portugal. Ai, não A sei. massa vezes velocidade. Sim, eu já não estou em Portugal há muito tempo, Então, já por não isso lembro eu não, mais. não sei. Mas, bom, tudo isso para dizer que tem essas medidas que a gente tenta utilizar justamente o campo magnético mais intenso. Do you have a picture of the CMS symbol? Just the symbol. That With was No. Bom, ok. Então depois eu tento mostrar aqui. Talvez ela tenha aqui, não, não tem. não, Bom, depois eu tento mostrar isso aí. Mas isso é só para comentar com vocês que realmente uma ideia por trás disso, que é justamente conseguir medir com maior precisão a velocidade, em particular dos mundos. Tanto é que havia uma versão inicial do CMS que seria só uma bola de metal
para sair só os muons. O resto nem interessaria, ninguém ia querer medir elétron e tudo mais. Depois, obviamente, que isso não vingou, né? Ah, ele está colocando aqui uma foto para a gente ver, peraí, ele vai colocar, é só para vocês verem que eu acho que é interessante, que é o seguinte, ó, esse cara que está aqui é um muon, né, ou português de Portugal, um muon, que está andando a uma velocidade mais alta. Esse aqui já está um pouquinho mais devagar, esse um pouquinho mais devagar, então ele vai entortar mais. Então, medindo quanto que entortou a trajetória, é como é que a gente mede a velocidade da partícula que saiu. Bom, eu não sei, talvez Sim, eu vou começar a descer. ela vai começar então a descer, e aí eu não sei se de repente a gente pode continuar com perguntas. Eu vou falar aqui rapidinho da sala de controle enquanto ela está se preparando para descer. So she's going to get ready to go down. Bom, enquanto isso eu vou comentar um pouquinho aqui. O que acontece? A gente tinha falado sobre o Atlas, e aqui a mesma coisa acontece no CMS, né? Que nós temos subdetetores. Então a gente tem aquela história da cebola também. O CMS é até mais cebola do que o Atlas, eu diria. Né? Do you have only CMS? Ah, yeah, this is a nice one. Ele vai mostrar uma que é bem bacana. Então o que acontece? Essas estruturas laranja aqui, né? Lembra que no Atlas era azul? Estrutura laranja que estão aqui de um lado e lá do outro lado é o ponto final de onde o acelerador está chegando, tá certo? E aí o acelerador vai mandar prótons para aqui, para esse ponto central, né? Bem no meio, e é ali que acontece a colisão, e é ali que, como a gente tinha discutido, vai acontecer o E igual a mc2, e as partículas vão se espalhar, né, na estrutura da cebola, né, justamente, tentando se afastar do ponto de colisão, e elas vão tocar todos esses detetores. No caso do CMS, o detetor que é mais impressionante realmente, o que faz maior parte da estrutura da coisa, é esse detetor relativo ao campo magnético. Tá? Aí a gente está vendo a menina começando a sair aqui da sala de controle, e ela está indo, bom, aqui tem um lugar que a gente às vezes come, e ela está indo em direção ao elevador. Não sei até que ponto a gente vai ver tudo, mas vamos acompanhando passo a passo. É bastante bacana a gente poder acompanhar esse passo a passo. Às vezes acontece que a gente perde conexão, né? Então vamos ver. E aí você vê que, no final das contas, o CMS é um detetor bem mais compacto. Eu acho que ele tem 13 metros de altura. Se eu estiver falando uma bobagem, depois a Catarina vai me corrigir. E dessa forma, mas ele é muito mais pesado. Então, o Atlas pesa por volta de 7.000 toneladas, são 14, né, é o peso da Torre Eiffel, enquanto que o CMS pesa praticamente o dobro. Tá certo? Ó, agora começou a dar uma rateada na internet. Vai ficar indo e voltando porque ela está descendo. Né? Ah, voltou. Aí ela está dando um alô. Ali ela vai mostrar para a gente uma coisa bem bacana. Não sei se ela quer falar. Quer falar? Fala aí. Vai mostrar o dosímetro dela, passou o dosímetro. Aí isso significa, olha, essa pessoa com esse dosímetro vai entrar ali e aí ela tem que mostrar os olhos dela. Ah, não funcionou, ela entrou muito rápido. Tem que ir devagar. Então, ela vai de novo, tem que esperar tudo abrir. E aí o que acontece? Ela vai passar o dosímetro, e eu, por exemplo, ela poderia me dar o dosímetro dela e eu descer? Não. Por quê? Porque justamente ela tem que demonstrar que é ela mesma, e isso ela faz mostrando os olhos dela. Tem um reconhecedor, em todos os pontos de acesso do LHC, tem um reconhecedor de retina, que vai possibilitar que a gente dizer, opa, essa daqui realmente é a Catarina que está descendo, não é o Denis que está subindo, descendo no lugar da Catarina. Olha lá. Agora, né, nós temos a moça que está fazendo a filmagem, fazendo exatamente a mesma operação, ela tem que fazer, né? Não sei se vai cortar, às vezes corta um pouco, e aí depois elas vão, as duas. Ali a gente vê os olhos dela, um local onde ela tem que mostrar os olhos dela, a porta abriu, vamos embora, beleza, deu certo. Tá certo? E aqui a gente passa por um lugar que normalmente pode passar também com os visitantes, quando a gente está descendo, e finalmente nós vamos chegar no mais importante, que é o elevador. Né? Um detalhe interessante que todos os pontos do LHC, bom, se eu perguntar para vocês assim, falar, olha, deu um fogo em algum lugar, todo mundo vai falar, então não é para pegar o elevador, né? Porque a gente sabe que não, a gente perdeu, acho que a gente perdeu, não, o elevador está chegando agora. Aí você vai falar, pô, não pode pegar o elevador quando tem fogo. Não, aqui no caso das instalações do LHC, é exatamente o contrário. Quando tem fogo, se tiver, nunca teve, mas se tiver, a gente vai para andar -2, né, se não me engano, que elas vão mostrar para a gente quanto isso representa em metros, vamos ver. E aí o lance é o seguinte, é que ali é feito de tal forma que há uma pressão maior de ar dentro do túnel do túnel dos elevadores para evitar que o fogo possa entrar. Tá certo? Ó, a gente perdeu conexão, porque quando elas descem muito rápido, e aí a conexão de Wi-Fi, ou mesmo 5G que a gente tem também aqui, não funciona. Né? Então o que acontece? A gente está chegando lá no meio. Voltando só aqui para falar rapidinho que eu comecei a falar, lembra que eu mostrei para vocês aquelas casquinhas da cebola, cada uma é um subdetetor? Ah lá, estamos chegando no meio, mais ou menos na metade da altura. Aqui cada mesinha dessa é um pedacinho que toma conta de um pedaço do detetor. Então tem o detetor interno, tem o calorímetro, tem o detetor de muons, cada um é responsável por um pedaço.
tem segurança, que é separado, tem contato com o LHC, que é separado, tá certo? Isso tudo é importante da gente ter separado para que a gente possa justamente ter pessoas tomando conta disso 24 horas. Olha, ela está chegando em 90 e poucos metros. Ah, ela foi lá no -3. Ah, porque elas deve estar aberto a caverna. Então ela já vai direto para o -3. Isso é um pouco diferente do que normalmente eu vejo. Ela não está podendo falar, ela vai de novo mostrar lá. Para ela poder entrar, ela tem que demonstrar que é ela mesmo, né? Uma vez mais. Ela vai ter que mostrar os olhos dela de novo. Ou seja, ela não pode dar o dosímetro dela para a menina que está com ela. Uma vez mais, ela vai abrir a porta. A gente vai ter que esperar a moça também passar. E eu estou acreditando que isso significa que ela também vai dentro da caverna da experiência. Tava achando que hoje no CMS não seria possível, mas bom. O CMS é um problema que tem, por exemplo, se você tiver marca-passo, alguma coisa assim, você não pode entrar no CMS, porque o campo magnético é muito forte, né, e ele pode interferir com equipamentos eletrônicos, né? Agora estamos entrando, estamos no corredor de acesso. Você observa que todos os corredores de acesso, eles vão ter sempre aquele... Lembra que eu brinquei com vocês, falei aquela história do 90 graus? É importante aqui também, porque obviamente você quer evitar, a radiação não faz curva de 90 graus tão fácil assim. Então é uma forma que a gente tem de evitar, né? Ah, até que é bom o acesso aqui, apesar que a gente não conseguia, que eles iam morrer a internet mais rápido. Bom, vamos esperar um pouquinho, porque esse, na verdade, esse canto que ela está indo, eu nunca fui. Então é uma certa novidade aqui para nós. Aí ela vai ter uma porta que vai provavelmente dar acesso já à caverna experimental. Chega no óculos, não estou chegando, não. Ah, beleza. Nós estamos embaixo do CMS. Bom, tomar cuidado, que esse negócio é pesado. Se cair na cabeça, faz um estrago. Agora, eu não sei se ela pode falar. Ela está podendo falar? Oh, they're muted. Oh, Yeah, they could talk. ah, ela podia falar. Katarina, Ah, acho que ela vai falar agora. we don't hear you. Catarina, você está falando? Eu nem sei se parece que morreu. Seems like the connection is lost, right? Bom, vou continuar falando aqui então. They are lost. A gente já está Hello? vendo aqui. Ah, agora está. Yes. Nós perdemos durante um bocado. Pronto, agora vocês estão a ver, nós estamos na caverna experimental onde tem o detector e nós estamos mesmo no nível ao pé do detector. Então, esta parte vermelha que vocês veem é o detector que está completamente fechado e depois aqui tem um shielding, uma coisa que vai proteger das radiações e aqui outros detectores que também estão posicionados. É importante e interessante mencionar, talvez, porque por que tem esse shielding, né? Porque é o seguinte, as Sim. partículas, que elas vão colidir lá no meio do detetor, é bem no meio dessa estrutura que vocês estão vendo, lá, sei lá, uns 10 metros de distância a partir dessa parede vermelha que vocês estão vendo aí, e o que acontece é que vários subprodutos das colisões vão continuar andando na direção do feixe, e eles poderiam danificar o acelerador que está atrás desse negócio. Então, por isso que você tem esse shielding, que na verdade é um bloco de material, de metal nesse caso, para bloquear um pouquinho ou dificultar que essas partículas atinjam o detetor e dessa forma proteger a eletrônica do detetor também. Tentar diminuir um pouquinho a quantidade de radiação fora da caverna experimental, finalmente. Não sei se você consegue, Catarina, dar uma volta ao lado do detetor, não sei o Sim, que dá sim, para ver. sim. Sim, vou começar agora. Então vocês aqui vão começar a ver os diferentes discos do CME. Isso também é uma outra Então diferença. aqui, Bom, fala. então aqui dá para ver bem um dos discos do CMS, então quando se abre, abre-se disco por disco. Isso é uma coisa interessante porque o Atlas, por exemplo, ele foi montado como se fosse assim aquele navio dentro da garrafa. Então você tem cada pecinha tem o seu lugar e foi colocado aqui e a gente só abre parte do Atlas. No CMS ele foi feito como se fosse um rocambole, não sei se tem isso em Portugal, um bolo de rolo, eu acho que é assim. E aí ele é cortado, Sim, né? é como um acordeão, que é Isso. feito de 15 discos. E aqui vocês veem bem um disco e nós conseguimos abrir os 15 discos para ter acesso ao detector todo. Por que isso é importante? É importante porque se tivermos que fazer reparações ou se tivermos que aceder a certas partes do detector que não são facilmente acessíveis, nós podemos abrir o detector todo e poder fazer alguma coisa.
Eu acho que no Atlas nem todas as partes são acessíveis e também em algumas partes tens que se andar assim por dentro um bocado a É verdade, rastejar. é verdade, É, é verdade. Eu sempre estava lá fazendo isso agora há pouco. pois, Bom, bom, por favor, eu não sei se enquanto você está se deslocando, se a sim. gente já começa a ter perguntas ou o que que você prefere, você que sabe. Bah, eu acho que eles podem já começar a fazer as perguntas, se quiserem. Sim, E professor, vamos mostrando ao mesmo tempo. Sim, 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 já temos aqui, pode ser uma pergunta, sim. por favor. Estou? Bom dia. Por que é que o CMS Bom é mais dia. compacto que o Atlas, mas ainda assim consegue fazer medições semelhantes? você entendeu, Catarina, a pergunta? Sim. Respondes tu? Pode ser, pode ser. Bom, na verdade, você ser maior ou menor não quer dizer grandes coisas, no final das contas. O importante é que tipo de tecnologia você está agregando, que tipo de técnica que está sendo usado para que você possa fazer o mesmo trabalho, no final, né? Mas é verdade que, claro, eu já tinha mencionado algumas características, né, que são diferentes do Atlas e do CMS, né? Por exemplo, o calorímetro do Atlas, ele é aquilo que eu te falei, de amostragem, né? Então você tem uma placa de chumbo que vai barrar a passagem das partículas, e isso vai fazer com que as partículas façam uma chuveirinho, né? Ali a gente está vendo, inclusive, a superfície, ó. É parecido com aquele vídeo, com aquela filmagem que eu mostrei para vocês antes, no Atlas. E aí o que acontece? Você tem essa estrutura. No caso do CMS, eles usam cristais de chumbo, porque aí ao mesmo tempo você vai. Ele tem aqui, tá aqui, essa imagem aqui é bem bacana, porque ele usa o cristal de chumbo que vai barrar a partícula. Ao barrar a partícula, o chumbo vai barrar a partícula, ele vai fazer uma cascata de partículas ali dentro, tá certo? A gente está aqui, ó, só para vocês saberem, a gente está exatamente nesse momento, E tu o outro? vídeo da Catarina está aqui fora. Ela está basicamente aqui desse lado de fora, tá certo? E eu estou falando de uma coisa que está lá no meio, né? E o que acontece é que essa cascata, ela vai ser completamente visível, então, dentro desse cristal de chumbo, tá? Então, no final das contas, são técnicas diferentes cujos objetivos são mais ou menos os mesmos no final das contas. Mas é verdade que vai ter algum momento em que o Atlas vai ser melhor numa coisa, vai ter um outro momento que o CMS vai ser melhor em outra coisa. Então, no fundo, o que a gente tem visto, bom, parece bobeira, mas essa disputa ela é extremamente saudável, porque a gente, ao tentar, né, garantir que a gente tem pelo menos os mesmos resultados que os outros, que a gente consegue resultados compatíveis com aquilo que os outros nos trazem em termos de tecnologia, isso faz com que a gente também melhore a nossa capacidade de entender e trabalhar com o nosso detetor também, assim como o CMS. Então, os dois beneficiam dessa, vamos dizer assim, essa briga, né, que nem é briga, na verdade, é mais bom. Olha, ali a gente está vendo a parte de cima, né, da caverna. Esse é o teto do onde local onde o detetor foi montado, as fatias. Lembra que ela falou de fatias? Então, cada fatia foi montada lá em cima e trazida para baixo, né, com um guindaste gigantesco, que inclusive foi um Sim. guindaste que era tão poderoso que depois ele saiu daqui e ele foi ser usado para fazer o telhado do estádio da Copa do Mundo da África do Sul, que eu não me lembro mais quando é que foi, não sou tão assim ligado em futebol, mas eu sei que é para segurar estruturas realmente da ordem de centenas de toneladas, né? Aliás, centenas de toneladas ou centenas de milhares de toneladas, não sei. Eu sei que ele pesa no Sim, total 14 mil toneladas, né? sim, é isso. Qual Então o era CMS o. foi descido por este poço e a parte mais pesada do CMS que foi descida por aqui pesava 2.000 toneladas e eles demoraram entre 10 a 12 horas a descer porque eles só tinham 10 centímetros de tolerância de cada lado. E um tamanho, qual era o tamanho total da peça? Assim, de um lado a outro, mais ou menos, acho que eram 20 e poucos Bah, metros. era o tamanho, ai, não sei qual é o tamanho. Do you know what is the diameter of the shaft? 20. 20 metros, está falando de 20 metros. Oui, sim. Um bocado menos de 20, o mesmo tamanho que os discos, mais ou menos. Ok, pessoal, alguma outra pergunta? Eu acho que respondemos aí a Sim, sim. primeira. Como é que os cientistas conseguem filtrar em tempo real quais colisões são interessantes para guardar entre milhões que acontecem por segundo? Você entendeu, Catarina? Não sei se eu perdi a conexão dela. Então, sim, então, eu vou começar a subir os diferentes andares, por isso, se tu quiseres continuar a explicar, nós vamos continuar a subir para mostrar outras coisas. Tá bom. Olha só, os dois Ok. detectores, no caso, como é que a gente faz? Esse é o sistema que a gente chama de sistema de trigger. Eu vou falando mais nos números que eu falar são do Atlas
mas obviamente a gente tenta adaptar ao CMS. Bom, o que acontece? Igual aquela imagem que a gente tinha visto agora há pouco, quer dizer, a gente consegue. Can you put this back? Essa imagem ajuda. Então acontece, a gente tem aqui nesse caso, por exemplo, imagina que eu tivesse que olhar para esse evento assim do nada. De repente alguém me apresentou esse evento. Quem que eu ia olhar? Primeira coisa que eu ia fazer, olha, tem duas coisinhas aqui que parece que tem energia, bastante energia no calorímetro. Interessante, ok. Tem também vários pontinhos aqui, ó, que estão quase alinhados, não é alinhado, mas bastante alinhados, quer dizer, não é uma coisa que está muito entortada a trajetória, ou seja, com uma velocidade muito baixa. Então parece que eu tenho um sinal no mundo. Então a gente tem um sistema que consegue fazer uma filtragem online com hardware, simplesmente identificando, falando, olha, tem uma linha reta aqui no mundo, beleza. Olha, teve um pouco de energia aqui que foi depositada no calorômetro, beleza. Isso é o que a gente chama de um sistema de filtragem de primeiro nível, que normalmente acontece em hardware. Depois você vai ter os dados que foram acumulados sobre esse evento sendo transferidos para a tal da quinta de computadores, que aqui no CMS tem também, mas eu não sei onde é. E essa quinta de computadores vai pegar os dados inteiros do detetor e falar, ó, realmente aqui o cara falou que tinha um negócio aqui, né, esse primeiro quantidade de energia aqui, isso aqui parece um fóton ou parece um elétron. Né? Lembra que eu falei, a gente comentou, o elétron vai ter um traço ligado ao cluster do calorímetro, né, energia no calorímetro. A gente vai ver isso. Olha, aqui tem um traço aqui no começo que tem também correspondência com essas né, pontinhos que estão no detetor de muons. Isso aí vai me possibilitar fazer uma análise maior. Então, bom, de novo, eu vou citar o número do Atlas. Dos 40 milhões de colisões que a gente faz por segundo, a gente guarda só 2 ou 3 mil usando esse tipo de critério, tá certo? Então tem um menu, normalmente, que a gente chama menu de trigger, que vai me dizer, olha, olhando, essa imagem é bastante bacana que ela está colocando, you can take this out, que vai justamente me dizer, olha, um evento que tenha tanta de energia no calorímetro, tanto de coisa, eu quero guardar esse evento. Então, isso aí é uma coisa que é decidida em conjunto, né, entre o pessoal do trigger, que diz o máximo que eu consigo botar para fora, é tanto, e o pessoal da física, que vai dizer, eu preciso desses eventos que tenham essas características. Então, isso é uma combinação que é feita, e dessa forma a gente consegue ter o sistema de seleção funcionando. Bem bacana, isso aí a gente está no teto, perto do teto da caverna do CMS. Talvez a Catarina queira explicar para a gente para que são essas coisas vermelhas que estão coladas no teto. Parece uma aranha, é isso? Então, estas coisas vermelhas é o nosso sistema de espuma para extinção de incêndio. E em 2006 foi quando esse sistema foi testado e conseguimos encher a caverna em 5 minutos de espuma. Mas este sistema nunca foi utilizado, primeiro porque nunca tivemos um incêndio na caverna e também nunca mais o testámos, porque se um dia tivermos que usar esse sistema, o detector acabou, fica completamente destruído. Por isso, nós temos esse sistema aqui, mas é mesmo o último recurso se alguma vez acontecer alguma coisa. Ok. O detetor fica particularmente destruído pelo fato de que a gente tem muita eletrônica exposta, todos os detetores têm muita eletrônica exposta, e isso, obviamente, seria uma espuma, né, que é um troço molhado, ia estragar isso, né? Então, por isso que é coisa. Também tem uma coisa que eu acho que é interessante mencionar, Catarina, quando o pessoal estava cavucando para fazer esse túnel, né, o túnel por onde desce, foram encontradas várias coisas diferentes. Não sei se você sabe disso, você quer comentar sobre isso? Sim, então acho que eles encontraram umas moedas romanas. Então os arqueologistas tiveram que vir aqui para escavar e ver o que é que tinha. E também outra coisa que eles encontraram é que tinha como se fosse um rio aqui. Então eles tiveram que o congelar para poder continuar as escavações e depois fazer o poço. Havia dentro, né, no meio do caminho entre a caverna e a superfície tinha um lago freático, né, que o pessoal teve que congelar para poder construir a caverna. Ele ainda está aí, né, só que está em Sim, cima ainda da está aqui. Catarina. Mas só que construiu isso com concreto, né, com betão, vocês conseguiram separar. Pessoal, alguma outra pergunta aí da escola? Sim, sim. Bom dia. Até que ponto o design mais compacto do CMS limita ou favorece a procura de nova física em canais raros ou inesperados? Bom, não sei, Catarina, você quer responder? Olha, desculpe, mas tenho que repetir porque eu não percebi. É um pouco difícil às vezes de ouvir do lado da escola. Repete, por favor. Eu também ouvi, mas não tenho certeza de todos os detalhes. Sim. Até que ponto o design mais compacto do CMS limita ou favorece a procura de nova física em canais raros ou inesperados?
Podes responder tu? Tá, sim, sim. Bom, ok. Bom, olha, como eu tinha comentado, né, o ímã mais poderoso, ele vai fazer o quê? Ele vai facilitar, né, que a gente veja esses desvios, como a gente estava comentando antes, mais ou menos dependendo, né, da velocidade. Se a partícula tiver muita velocidade, ela vai quase andar na linha reta. E tem um problema que às vezes acontece que o Atlas fica um pouco no limite. Eu acredito que no CMS esse limite seja um pouco mais para cima, que é o seguinte: algumas das partículas que a gente produz, elas saem com uma intensidade, com uma velocidade tão alta que elas passam praticamente na linha reta mesmo. Ou seja, não dá tempo do campo magnético fazer nenhum desvio. Né, porque o nosso campo magnético é um pouquinho mais fraco, como eu tinha mencionado, que o do CMS. A gente tem outras características para compensar isso. Mas nesse ponto, isso é um troço, é um ponto importante que a gente tem, né? E aí o que acontece? Isso significa o seguinte: se for uma partícula, um muon, por exemplo, né, um muon, que saia com mais do que 1000, um TeV, né, de momento, o que acontece? Não vai dar tempo de desviar no campo magnético, né? E aí você não sabe se ele tem 1 TeV ou se ele tiver 10 TeV, é a mesma coisa, não faz diferença. Bom, 10 TeV não vai ter, porque tem que ter pelo menos no máximo 7, né? Mas ele não vai ter mais do que, a partir de um certo ponto, a gente não consegue mais medir a velocidade. O fato do CMS ter um sistema magnético mais compacto e mais forte, finalmente, por causa do material ferromagnético que é utilizado, possibilita ou facilita, no final das contas, que a gente consiga fazer justamente a distinção dessas partículas até um limite um pouco superior com relação ao Atlas. Quanto eu vou ser sincero, eu não sei, mas eu sei que há uma diferençazinha no final da escala com relação às partículas. Aí você fala, bom, mas que isso interessa para a física como, bom, se você estiver querendo medir Z decaindo para muon, né, muon anti-muon, isso é irrelevante, porque o Z, a velocidade dos muons não vai ser suficiente para que isso seja um problema. Mas se eu tiver, por exemplo, medido um Z', que seria né, uma partícula hipotética, que a gente não achou isso ainda, relativa ao problema, por exemplo, ao problema da matéria escura, ou o que a gente chama de modelos supersimétricos, que seriam modelos parecidos com o modelo padrão, mas com partículas que teriam massa maior. Alguns dizem, né, essas partículas teriam um Z' de uma massa, a massa dele de mais de 1 TeV. Ora, então significa que os muons poderiam ter uma energia muito maior e o que a gente poderia ver melhor esses muons potencialmente com CMS do que com o Atlas. Tá? Isso é para dar um exemplo de coisas que a gente pode fazer diferente. O Atlas tenta compensar isso com um solenoide interno e tudo mais, mas é interessante de mencionar que há essa diferença. Aqui, o que a gente está vendo aí, Catarina? Não sei o que é isso que você está vendo. Então, agora nós estamos no nível mais acima do detector. Isto é a parte de cima do detector. Vem aqui alguns racks que estão conectados, estas torres. E nestas partes, aqui vocês veem mesmo bem os discos. Então, isto aqui é um disco. E nós podemos andar em cima deste disco para passar do outro lado. Em cima do detector, vocês veem que tem cabos que passam de um lado ao outro e que depois conectam ou a estes racks ou então vão se conectar dentro do detector. Mas aqui estamos no nível mais alto da caverna. Tá, ok. Bom, talvez a gente possa passar para uma próxima pergunta, então. Sim. O CMS é conhecido pelo seu ímã extremamente forte. Que impacto é que isso tem na detecção e medição das partículas e por que é tão importante para o experimento? Olha, eu tenho para mim que eu mais ou menos já respondi essa pergunta. Não sei se vocês concordam. A gente está vendo o topo da caverna de novo. Isso é interessante. Olha um dos bicos de injetores de espuma. Bom dia. De que forma o forte campo magnético do CMS influencia a forma como medem o movimento das partículas e o desenho do detector? Bom, de novo, eu não sei, professor, o senhor concorda que é um pouco já o que a gente já foi respondido? De repente vale a pena a gente falar um pouco sobre outras coisas? Sim, pode. Porque é sempre a mesma coisa. O campo magnético mais forte vai entortar mais a trajetória das partículas e isso vai me possibilitar medir com maior precisão ou menor precisão a velocidade. É óbvio também, claro, né, a contrapartida é que se tiver partículas de energia muito baixa,
elas podem até rodar dentro do detetor e nem sair, né, do detetor. Então, isso acontece também. Às vezes a gente vê traços dentro do detetor que estão rodando ali dentro por causa justamente da intensidade do campo magnético, né? Eu não sei qual é o limite máximo para que a partícula não rode dentro, mínimo, né? O mínimo de energia que a partícula tem que ter para ela não rodar dentro do detetor, eu não sei dizer. Olha, tem um tubo interessante aqui. O que será que esse tubo é? Para distribuição de ar, talvez? Você está passando aí, a gente está vendo, está muito em cima do tubo. Isso Sim, então este é um dos tubos que dá de onde sai o ar da caverna. E aqui em cima, aqui, então isto são os tubos de ventilação e é toda a extração de ar da caverna que vai diretamente até à superfície pelo poço. E há um controle de umidade também, de Sim, sim, temperatura. sim, sim. Controle de temperatura, umidade, mesmo da circulação do ar. Há diferentes modos de ventilação. Por exemplo, agora com o poço aberto estamos num certo modo, mas quando o poço se fecha também há um modo forçado de ventilação para que tenha sempre ar na caverna. E sim, a temperatura e a umidade são sempre muito vigiadas por causa da eletrónica e dos subdetectores. É uma coisa que é importante mencionar, porque como tem muita eletrônica dentro do detetor, uma das formas que a gente Bom, tem já então. de melhorar, de trabalhar com isso, é porque muito detetor concentrado ele vai produzir calor, né? Então o que que a gente faz? A gente circula água dentro do detetor. Só que se você estiver circulando água a uma temperatura baixa e de repente você tiver muita umidade fora, isso pode causar um gotejamento, quer dizer, uma produção de gotas, né? Como acontece às vezes em casa, né, na janela, a gente começa a ter água que aparece dentro de casa, embora não tenha água, né? Então, isso obviamente poderia danificar a eletrônica. Então, para evitar isso, a umidade tem que ser mantida, né, bastante baixa. Tem vários, aí eu não sei os parâmetros, claro, cada detetor vai ter o seu, e eu não sei nem os do Atlas, para ser sincero, mas acho que é importante que esse controle de ambiente é uma coisa bastante importante também para os dois detetores. Elas estão agora basicamente em cima do LHC, se eu entendi direito. Sim, aqui estamos em cima do LHC. O LHC está daquele lado, daquela parede, passa aqui por baixo e é aqui que entra e depois vai para o CMS ali daquele lado. Beleza. E o ponto de colisão é no meio dessa estrutura, né? Lá Sim, no meio mesmo. Pessoal, sim, mais nós uma agora pergunta. estávamos, Ah, fala, fala, fala. desculpa, Não, pode falar, nós pode agora falar. estávamos no lado esquerdo, que nós chamávamos de near side, e agora vamos para o lado direito da caverna, que nós chamamos pai, e vamos mostrar um bocado os diferentes balcões e vamos descer até lá abaixo. Ok. Então, pessoal, enquanto isso, alguma pergunta? Olá, bom dia. Eu queria agora perguntar o porquê disto tudo, do LHC. É só detectar partículas, mas o porquê de nós as queremos detectar e como é que isso vai influenciar o nosso dia a dia. Ah, bom, essa é uma pergunta muito boa que a gente não falou até agora sobre isso e é bem bacana. Bom, é, o objetivo, eu vou começar, depois se a Catarina quiser completar, por favor, complemente. O objetivo principal disso aqui é o quê, né? A gente, na verdade, não tem um objetivo, por exemplo, econômico. Vamos descobrir uma coisa nova que vai ser usada para a gente fazer um trabalho novo ou ganhar dinheiro com isso, né? Ao contrário. Então, não é esse o objetivo. O objetivo principal que a gente tem é descobrir do que é feita a matéria, do que eu sou feito, do que é feita essa matéria que está aí, né, que se constitui como a Catarina, se constitui como eu, se constitui como a câmera que está filmando a gente, se constitui como o ar que vocês estão respirando aí onde vocês estão, que é invisível, mas está presente, vocês sabem que está presente, né, ou seja, já estava todo mundo morto. Então, tudo isso, a gente quer entender isso de uma forma melhor, a um nível mais fundamental, e é isso. Por isso que a gente faz a colisão de partículas, para que a gente veja partículas, né, que a gente não vê no dia a dia, por exemplo. Aí você vai me perguntar, para que serve isso? Não serve para nada? Bom, serve para um monte de coisa. Estou dizendo assim, o entorno disso, né? Uma das coisas importantes que isso serve, por exemplo, é que a gente possa entender melhor como visualizar partículas em diferentes ambientes. Você vai falar, bom, de novo, você está falando uma coisa que não é útil. É útil. Toda a parte de radiografia, ressonância magnética, PET scan, inclusive é um produto que teve importante participação do CERN. Todos esses são produtos que têm a ver com a nossa, com a saúde, certo? Então, a pessoa é um paciente de câncer, ele vai lá e faz uma ressonância magnética, ele faz um PET scan, né? Ou quebrou um braço, vai fazer a radioterapia, aquilo que é partícula passando e me mostrando que o meu osso quebrou, que não quebrou e tal. Então, no dia a dia, isso é extremamente importante. Além disso, há outros
subprodutos, vamos dizer, dessa pesquisa, né, em termos de desenvolvimento de tecnologia. A gente falou aí sobre inteligência artificial em algum momento. Há vários projetos de inteligência artificial que são feitos aqui, por exemplo. Eu lembro que eu comentei com vocês que no Atlas a gente tem coisas de inteligência artificial, com certeza no CMS tem também, que depois, por exemplo, a mesma técnica foi utilizada para fazer detecção de candidatos, aí não é candidatos a partícula, mas candidatos a terem tuberculose. A mesma técnica, usando redes neurais, uma rede neural bem simples, e o cara usou isso para, a mesma técnica que ele usou aqui, ele usou para estabelecer um questionário, saber quais eram as perguntas que seriam mais relevantes para detectar se um sujeito tem chance de ter tuberculose ou não, e se tiver, mandar esse cara para se examinar e não mandar um cara que está saudável, que não tem problema nenhum e que você não vai ficar gastando dinheiro, né, examinando um cara que está saudável. Então, para fazer um processo de triagem, você vê igual o que a gente faz com triagem das partículas, né, seleção das partículas em diferentes níveis, a gente pode fazer para pessoas com tuberculose, né, ou com candidatos a ter tuberculose. Então, tem várias implicações na vida de vocês. Outra coisa que vocês já cansaram, que eu tenho certeza que já ouviram falar, é o www. Já existia internet, mas a forma que a gente usa a internet hoje em dia, vai lá no Facebook, clica numa imagem, a imagem é um link que te leva para uma outra página, que te leva para outras coisas. Isso tudo é filhote de uma tecnologia que o CERN desenvolveu para facilitar a comunicação entre cientistas. Então, às vezes, eu fazia um circuito eletrônico, mas eu queria testar se ele é seguro ou não. Eu queria mandar isso para a Catarina, por exemplo. Aí a Catarina vai olhar e falar, pô, peraí, tem um problema aqui, tem um problema. Deixa eu entender melhor. Se eu puder demonstrar que num lugar eu clico e vou para um... aqui vamos ver ela vai mostrar para a gente alguma outra coisa, então, depois eu volto a continuar com a tua pergunta. Vai lá, Catarina. Sim, então, estes são os cabos de aço que nós usamos para poder abrir o detector. Então, como nós explicamos, o detector é feito de diferentes discos que podem ser abertos até aqui. E para abrir o detector, nós pegamos nestes cabos, que nós ligamos a um dos discos e depois puxamos para poder abrir o disco. Mas E ele depois pomos escorrega Sim? assim tão fácil? Como é que ele vem? Não escorrega assim tão fácil. Temos que pôr muita... como é que se diz? Grease? Tipo óleo Bom, no chão. um óleo Sim, óleo no chão. E depois também funciona. Vocês sabem aqueles jogos quando vão ao cinema e que fazem assim? Que tem assim um coisinho no meio e que depois vocês fazem assim para tentar entrar na baliza ou na baliza do outro. Ok. Acho que sei Pronto, que e tem assim uma camada de ar. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eles injetam uma camada de ar nestes coisas cor de laranja que estão ali. E isso vai diminuir também os frottements, o atrito. os atritos. Essa moça O está muito atrito, francesa. sim, estou muito francesa. O atrito entre as coisas cor de laranjas, onde estão ligados os cabos, e o chão. E dessa forma a gente consegue mover essas peças que pesam Sim, 1.000 toneladas, ou sei lá quanto. toneladas, sim. Aqui tudo é contado em toneladas. Parece fácil, mas demora algum tempo. É um processo que é longo. E por acaso o técnico que abre o detector também é português. Ok. Viu como E tem colaboração? pronto. Sim, é um processo que demora 1 a 2 semanas para poder abrir as diferentes partes do detector. Bom, isso me lembra também que, por exemplo, a mesma forma que a gente tem esse processo que é lento, também quando a gente vai fazer no inverno, normalmente a gente para o acelerador durante 6 semanas, né, durante 6 semanas, Uhum, mais, alguns meses. E o que acontece é que para resfriar, para esquentar o acelerador, porque o acelerador tem hélio líquido circulando o tempo todo, você tem que esquentar isso. É um processo que também demora 6 semanas só para esquentar o acelerador. Isso aí é o que a gente chama de air pad, eu acho, que é isso aí que você sim, injeta ar exatamente. comprimido, ele levanta um pouquinho o detetor e aí ela puxa com aquele cabo, ele cai de novo, Exatamente, sim. e é assim que é o processo. Além disso, claro, tem que botar bastante, não é óleo, bom, não sei se em português de Portugal se fala assim, Sim, não sei graxa, se é. Sim. é Não sei como é que se graxa. diz. Bom, e aí no Brasil a gente fala assim, graxa, e aí é isso que possibilita que a coisa se movimente. Tá certo? Bom, só para completar, eu estava acabando de responder uma pergunta sobre a questão. Então, tem a questão do www, então, Facebook, tudo isso é filhote do www, que foi desenvolvido para facilitar a comunicação entre os cientistas aqui. E outra, na década de 80, né? E outra coisa, por exemplo, vocês talvez tenham, né, celulares e né, os móveis, né, telemóveis, e vocês usam o telemóvel, agora tem essa, né, a tela que me permite eu tocar na tela e ela reage, né? Isso também é um produto de uma tecnologia desenvolvida nos anos 70 no CERN, que era para tentar mais rapidamente corrigir o acelerador, você clicar na tela, né? Do que ficar dando comando. Desliga o acelerador, o magneto 55, baixar de 3,5 amperes para 3,2. Então, em vez de fazer isso, o pessoal utiliza. Isso aí mostra para a gente isso aí.
Vou interrompendo conforme as coisas vão, vão aparecendo. O que é isso? O que você está fazendo aí? Não estou entendendo isso. Então, nós hoje começamos a ligar o ímã outra vez e agora vocês conseguem ver o efeito do ímã nos objetos metálicos. Isso é bastante interessante. Quer dizer, conforme o magneto vai sendo ligado, ele vai interferindo com os objetos Sim, metálicos que estejam na caverna. Por isso que não pode nem a gente, no final de cada período que a gente entra na caverna e tal, tem que todo mundo ir fazer uma verificação para ter certeza de que, por exemplo, ninguém esqueceu um prego ou um parafuso, sim, porque exatamente. Estivemos senão a vai. fazer isso ontem. Pois é, só vai sair voando, vai quebrar alguma coisa. Agora, peraí, Aham. mas para você isso não representa nenhum perigo, você não tem marca-passo e tal. Mas você está, por exemplo, com a tua carteira, você tem cartão de crédito, isso não dá problema, não? Sim, então, não. Tem problema de ser com os cartões de crédito, com as chaves do carro. Isso nós deixamos sempre na superfície. E uma coisa que é muito importante é que pessoas que têm implantes médicos, como pacemaker, bombas de insulina, não podem descer, não podem vir à caverna. Porque o campo magnético pode ter uma interferência nesses aparelhos. E uma coisa, mas não sei se isso acontece no caso do CMS. Eu sei que quando a gente está fora da caverna, não Uhum. se isso aí não acontece mais. Mas quando a gente está dentro da caverna, mas mesmo quando o magneto está desligado, não fica um campo magnético residual ou Sim, é sim, bobagem? sim. Aqui também fica assim. Sim, por isso é que Ah, mesmo quando o ímã não está ligado, todas estas restrições têm que ser respeitadas, mesmo quando o ímã não está em operação. ok. Isso eu não sabia. Bom, pessoal, mais alguma pergunta aí? Eu acho que eu respondi sobre outros produtos da vida. Ah, não, não. It's not enough. Neste momento, praticamente as questões que já estavam preparadas já foram respondidas entretanto, foram respondidas também as questões que nós colocámos, pelo menos daquilo que eu sei, não sei se eles querem ainda têm alguma curiosidade sobre alguma coisa. Eu poderia era colocar uma questão muito simples, que tem a ver tanto com o Atlas como o CNS, como o CERN. Se estes jovens enveredarem pela ciência ou por uma área científica, como é que podem eventualmente concorrer a participar ou para trabalhar aí no CERN, ou seja no Atlas, seja no CNS, seja ligado de alguma forma aí como é que podem fazer para concorrer a vagas, qual é o processo, qual é o procedimento? Olha, eu vou fazer o seguinte, para responder a tua pergunta, eu acho que eu e a Catarina podemos responder essa pergunta, Sim, cada um do seu lado. sim. Eu vou falar sobre o meu exemplo, que não é talvez tão bom para vocês, porque eu venho, né, do Brasil, é um pouco diferente. No Brasil, como o Brasil não era país membro, agora o Brasil é um país membro, é um país associado, não é país membro, né? Então nós tínhamos, era bastante difícil da gente conseguir o contato para vir trabalhar, por exemplo, aqui no CERN, né, diretamente. Então, eu, quando vim para cá a primeira vez, eu vim para fazer meu doutorado, né, em engenharia, como eu tinha comentado com vocês, eu sou engenheiro eletrônico, e aí eu fiz um estudo aqui sobre o calorímetro do Atlas, né, justamente, na época que já existia um pedaço do calorímetro, mas o detetor não existia, e aí o que a gente fez foi que eu apresentei essa tese em 2002, quando foi em 2003 eu arrumei um emprego nos Estados Unidos para ir trabalhar num projeto que tinha a ver com raios cósmicos, detecção de raios cósmicos, não tinha nada a ver com Atlas, tá? Mas o laboratório de lá, que por acaso, né, o laboratório Nacional de Brookhaven, que até, né, ainda sou funcionário desses caras, ele tem uma colaboração forte desde o começo do CERN, na verdade, esse laboratório americano contribui com o CERN. Então, dessa forma, eu vim trabalhando, me aproximando e acabei voltando para cá para participar da instalação do detetor Atlas, né, de cuidar das fontes de alimentação e tal, que era um produto que o Laboratório Nacional de Brookhaven estava dando, né, colaborando com o Atlas, né? Aí ela está debaixo das perninhas ali do final do detetor. E aí o que acontece é que nessa experiência eu fui ficando aqui, fui trabalhando também nesses algoritmos, né, de seleção de eventos, e esse é o trabalho que eu faço até hoje. Então, quer dizer, eu vim de uma universidade brasileira e fui trabalhar num instituto americano que me deslocou para cá, para o CERN, para trabalhar. Mas esse acho que não é um exemplo talvez tão bom para vocês. Eu sei que aqui tem vários
cursos de verão, tem também estudantes de verão que vêm para cá passar um mês, 2 meses, e eles fazem cursos e trabalham em algum projeto prático. Eu já orientei alguns alunos nisso, e obviamente para europeus isso é mais facilitado o acesso a esse tipo de coisa, só que normalmente vocês já deviam ter feito isso, se a intenção fosse essa, né, antes, se bem que eu acho que é mais para nível universitário. Agora eu não sei, Sim, talvez a Catarina possa falar sim. da experiência dela. Sim, por acaso o meu caso até foi diferente. Eu comecei há 2 anos aqui no CERN. Comecei como Technical Student, porque também há programas, por exemplo, o meu foi o Technical Student Program, e é programas para pessoas que querem fazer estágios, mas isto é a nível de, quando vocês já estão a nível da universidade. Eu fiz o meu estágio quando estava a acabar o meu mestrado em Engenharia Mecânica e concorri para o CERN. Por isso, a primeira vez que eu concorri como se fosse um bocado uma piada, porque eu nunca pensei que conseguisse entrar, mas consegui. Por isso, se há uma coisa que eu vos posso dizer é que tentem, porque vocês podem sempre entrar. E depois também há outros programas. Eu depois, quando acabei o meu Technical Student Program, comecei como Graduate Program, que é o que eu estou a fazer agora. É um contrato de 2 anos mais um. E o Graduate Program é mais para pessoas que acabaram os estudos, são recém-diplomados da faculdade e depois podem começar aqui. É como uma primeira experiência depois de acabar a faculdade e começam 2 anos mais um. Por isso, não digo que é fácil de entrar, mas é possível. E foi possível para mim, por isso também é possível para vocês. Eu acho que isso é bastante importante de Sim, lembrar a vocês não é um negócio também impossível de se conseguir. não. Claro que tem que ter o interesse, e eu, como eu disse, tem times de institutos portugueses que estão trabalhando, colaborando aqui. Uhum, Eu, por exemplo, outro dia recebi aqui o diretor da faculdade do MIN, sim. que eu acho que não é muito longe do Porto, né? Então, quer dizer, o que eu vejo que Pedro Arezo. Foi Pedro Arezo, não foi? hã? Pedro Como? Arezo. O Pedro Arezo, o reitor da Universidade do Isso, Minho. foi o reitor da faculdade, isso mesmo. Ele Sim, esteve já aqui. foi meu professor também, já foi meu professor também na parte da engenharia, que eu também tenho esse lado também da engenharia. Então, Também meu exatamente. professor e também, já, conheço muito bem. Então, nós temos aqui, e tem vários institutos. O que é bacana é o seguinte: se vocês tiverem interesse, é começar com uma faculdade que tenha a ver ou com engenharia ou com Uhum, física, e, de preferência, começar a se conectar ou tentar ver quais são os institutos que participam das pesquisas aqui. sim. O Portugal tem, né, essa estrutura. Que é o LIP, né, que é o Laboratório de Instrumentação em Física, ou em Partículas, eu não sei se é física ou em partículas, mas que é uma estrutura que eu acho que tem em Portugal inteiro, só tem que achar o lugar certo, né, perto de cada cidade, que favorece, né, a integração do estudante ou da universidade com algum projeto que a gente tem aqui. Sim. Outra coisa que também é importante dizer é que no CERN não é só preciso engenheiros e físicos, também precisamos de técnicos. Por isso também há muitos estudantes que estão a estudar coisas mais práticas, que também vêm para o CERN fazer estes programas para poder evoluir. Por isso também pode ser uma solução. Também há programas para pessoas que são mais do lado de recursos humanos, de organização de eventos, por isso há muitas portas abertas no CERN e é só vocês tentarem e há muitas possibilidades. Outra coisa, por exemplo, até a parte de diplomacia, por exemplo, né, porque o CERN Sim, está sim, entre a sim, França e a Suíça, mas tem que receber gente de Portugal, exatamente. gente da Romênia, Sim, gente dos Estados Unidos. Então, obviamente, que isso faz com que haja problemas, vamos dizer assim, diplomáticos, que a gente tem que ter contato, né, com todo esse pessoal. sim. E isso também é coisa. No total, nós estamos aqui trabalhando em alguma coisa. Quer dizer, pessoas que têm algum tipo de associação com o CERN são em torno de 17 mil pessoas, mas isso é no Uhum, mundo todo. Aqui mesmo deve ter, sei lá, umas 3, 4 mil pessoas, né? sim, Então, é importante lembrar disso e dizer para vocês que vocês têm possibilidades. Vai ter que procurar um pouquinho qual é o seu caminho. exatamente. Muito obrigado pela informação. Eu penso que pode ser um caminho, um curso que nossos alunos podem ter, eventualmente, se tendo esse interesse, e é possível, como já demonstraram, pelas vossas experiências. Bom, enquanto a Catarina, eu acho que ela vai começar o processo de subir, a gente vai vendo ali o primeiro dos 90 graus, né, que eu tinha comentado antes. Alguém teria mais alguma pergunta, alguma coisa que quer perguntar da nossa vida prática, a gente tenta responder aqui. Alguma questão? Alguma curiosidade? Em termos de, já agora, já que está em termos práticos da sua vida aqui, em termos de horas por semana,
qual é o horário que tem, se é um horário fixo, se vai alternando consoante a pesquisa, como é que se organizam aí no dia a dia, em termos da vida pessoal com a vida do trabalho sério? Ah, bom, bom. Nesse sentido, aqui não é exatamente como se fosse uma empresa que eu tenho que bater ponto, né? Não sei se você fala também em Portugal. Tem um horário que Sim. você tem que chegar e bater ponto, depois tem o horário de saída. Não funciona dessa forma. Na verdade, tem uma certa, bom, eu diria que tem uma certa questão de visibilidade. Porque se você está fazendo coisas e está demonstrando que você é capaz de fazer as coisas e demonstrando que você participa das pesquisas, você é um cara valorizado, você é mantido para trabalhar aqui. É um pouco isso que como funciona. Não tem, por exemplo, eu tenho períodos que eu tenho que ir no detetor para consertar alguma coisa. Eu tinha mencionado isso quando a gente estava na caverna do Atlas. Nesse período, muitas vezes, eu tenho horários que tem que vir. Tu tem que estar naquele horário lá, porque não tem discussão. O detetor foi aberto inteiro para que a gente pudesse acessar um pequeno pedacinho lá dentro e a gente tem, sei lá, 2, 3 dias para acessar, o que significa que eu tenho que trocar minha peça e ficar fazendo rotinas de verificação disso imediatamente, porque em algum horário daqui a pouco vai fechar, e se fechar e tiver um problema, não vai dar mais para consertar, né? Então, esse tipo de problema, vamos dizer assim, olha, agora eles vão entrar no elevador, talvez a gente perca contato de novo, mas vocês estão vendo aí né, eles entrando e talvez a gente veja também a altura. Agora vai para o zero, né? Estão saindo do -3, eu acho, para o zero. Isso mesmo. E agora a gente vai começar a ver a subida. Então, quer dizer, tem essa questão que às vezes você tem alguns horários e algumas coisas. Agora, por exemplo, também tem muito trabalho de pesquisa, muito trabalho científico. Por exemplo, eu agora ou trabalho até de revisão de texto. Então, por exemplo, eu estava trabalhando e verifiquei que, né, tem um trabalho que nós estamos fazendo agora, que tentando selecionar qual é o tipo de tecnologia que a gente vai usar no futuro para nosso sistema de seleção, para a nossa quinta de eventos de seleção. Vamos usar CPU, vamos usar GPU, vamos usar FPGA, eu tinha comentado sobre isso. Cada time tem times fazendo reportes, né, relatórios sobre esse trabalho, e eu tenho que ler esses relatórios e avaliar, bom, isso aqui é bom por causa disso, isso aqui é ruim, isso aqui não fez bem senso, isso aqui vai custar muito caro, né? E a gente tem um budget, né? Tem um dinheiro que é associado para esse tipo de compra e tal. E isso é para daqui a 2030, depois para 2035. Então, quer dizer, a gente já está projetando coisas para adiante, estudando essas coisas agora, mesmo que a gente não tenha ainda nem a tecnologia, a gente já projeta como é que vai ser a tecnologia daqui a tantos anos para que a gente possa fazer esse estudo, né? Então, tudo isso nos faz com que a gente tenha sempre algum trabalho para fazer acadêmico. Por exemplo, essa semana eu tinha que entregar, né, a minha opinião sobre esses relatórios, o que significa que eu passei sábado e domingo trabalhando. Mas, por exemplo, hoje, quarta-feira, dá tempo de eu vir aqui fazer a minha visitinha virtual com vocês, que é com mais calma. Eu não estou aqui, né, trabalhando de forma intensa, estou só respondendo as perguntas. A gente consegue fazer isso com mais calma. Daqui a pouco eu vou para casa, que inclusive eu moro mais perto do semestre do que do lado, ou seja, eu estou aqui do lado de casa. Então, tudo isso para dizer para vocês que hoje, por exemplo, vai ser um dia mais calmo. Mas até esse final de semana inteiro, aliás, desde quinta da semana passada, foi um horror que eu tinha relatórios gigantescos para ler. Não é um pouco um dia a dia de um trabalho que mistura um trabalho quase que de escritório com um trabalho, né, que tem mais a ver com realmente ir lá dentro do detetor e trocar peça. Eu estava lá trocando peça, eu e um técnico russo, né, atira a peça, leva para conserto, leva para verificar, bota uma outra, um substituto no local. Tudo isso faz parte do meu dia a dia também. Não é tão intenso, na época que a gente chama de commissioning, né? Que a gente estava o dia inteiro fazendo esse trabalho. Obviamente que eu tinha que fazer isso, não tinha jeito, mas agora que a gente está só na fase de manutenção, isso ficou muito mais calmo. Olha, eu acho que as moças estão justamente, elas vão ver aqui as costas, daqui a um segundo a gente elas vão me ver, eu vou levantar aqui os braços para dar um tchau para elas. Elas estão mostrando exatamente onde é que eu estou. Estou chegando ali. Ela vai sentar aqui, talvez, para já nos despedirmos, que eu acho que já estamos chegando na hora. Estamos a ficar na hora. Eu acho que ela quer mostrar alguma coisinha para a gente, só sim? aqui a sala de Ok. controle. Por favor, vai. São as diferentes câmeras, né? Ela está demonstrando aqui, mostrando as diferentes imagens que a gente tem para controlar o detetor. Você vê que tem câmeras para a gente visualizar a parte do detetor, tem câmeras para a gente visualizar o estado do detetor, se está verde é porque está bom, se está vermelho é que tem algum problema, né? Cada mesinha dessa, como eu tinha dito anteriormente, corresponde a um pedacinho do detetor ou uma reunião de certas atividades do detetor. Por exemplo, o DAC é o Data Acquisition System, né? Para dar um exemplo.
que nos permite saber se o fluxo de dados está uma coisa que o detetor aguenta, né? Então, cada pedacinho do detetor vai falar alguma coisa. Quer dar um tchauzinho aqui? Acho que eles vão ter que desconectar. Olha, Né? senti. Tem que tirar isso. Aqui você pode falar aqui perto. Então, eu espero que vocês tenham gostado da visita. Claro que sim. Não sei se têm foi- mais perguntas. Não, neste momento eles também agora vão ter aula e, portanto, também vão terminar, já não há tempo para mais, mas em todo caso agradecemos tanto à Catarina como ao Denis a disponibilidade e a forma excelente como o explicaram e mostraram em loco, não é? Tudo o que faz parte do CERN, pelo menos a parte do Atlas e do CMS, que são detectores importantes e que se complementam, não é? Como Claro. vimos. Muito obrigado. Da nossa parte, não agradecemos e espero que depois a gravação vai estar disponível, não vai, Dani? Sim. Sim. Bom, Pronto. eu gostaria só, então, primeiro de agradecer, claro, vocês de estarem aqui com a gente, terem, né, tido interesse. Falar que, Sim. bom, no meu caso, por exemplo, eu tenho o Instagram, que tento botar algumas imagens lá, se quiserem me localizar Sim. depois para que a gente possa, né, conversar mais, se ficaram perguntas que não quiseram fazer. Sim. E agradecer também a nossa equipe técnica aqui, né, o Zoltán. Cadê a moça que sumiu? Não é mim. Que a Noemi também que sumiu, que, claro, estão por trás disso tudo e estão aqui fazendo esse trabalho todo. Então, eu acho que também agradecer a presença deles. Obrigado. Obrigada pela Até à atenção. próxima. Tchau. Tchau. Até à próxima. Obrigada.